Fala nação, fala torcedor corintiano, você aí que tá nesse domingão curtindo aí com a família. Vamos falar um pouquinho de Corinthians, o Corinthians que hoje viaja para a Florida Cup, o voo está previsto para as 19 horas, então está partindo aí para a Florida Cup. E vamos falar um pouquinho sobre um assunto que muitos aí falaram, já cogitaram, ano após ano cogitaram e novamente tem um zum zum zum, o pessoal cogita novamente essa situação de Romarinho e Dentinho. Dois caras aí que vestiram a camisa do Corinthians, são identificados com o Corinthians, são torcedores do Corinthians, vira e mexe, estão postando algo relacionado ao Corinthians. E eu acho que vale a pena a gente trocar aquela ideia. O Corinthians não está contratando os dois, mas eu quero saber de você, torcedor corintiano, se seria uma boa opção para o Corinthians. E eu vou falar um pouquinho dos dois, vou falar um pouquinho da situação hoje de cada um deles. Antes disso, peço para você, deixa o seu like, se inscreve no canal do Corintiano, você vai estar fortalecendo o canal do Corintiano e você também vai ajudar a gente a chegar nessa meta aí de 5.000 inscritos. Estamos quase chegando e a sua colaboração vai nos ajudar muito. Então se inscreve aí no canal, e deixa o seu like para fortalecer o canal do Corintiano. Bom, torcedor corintiano, o Corinthians passou um mês aí numa novela mexicana atrás aí de Michael, a promessa ou o cara aí que poderia de repente ajudar o Corinthians e vai ali, vai aqui, empresário, é Goiás, desfazenda, é isso e aquilo. Resumindo a ópera, o Corinthians não conseguiu contratar então o Michael, valores absurdos que eu acho que o Corinthians fez bem em nem ter contratado mesmo por aquele valor, e não dava para aumentar mesmo não, porque ainda é um jogador que fez um bom segundo semestre. O Corinthians estava de olho nele desde o ano passado, no começo do ano, mas eu acho que muita calma nessa hora. O Corinthians precisa mesmo ter muita calma nessa hora. E aí muitos nomes vão surgindo, o mercado ainda está aquecido e como o Corinthians não conseguiu trazer o Michael, muitos nomes são especulados. E esses são sempre especulados. Por que o Corinthians não tenta o Romarinho? Por que o Corinthians não tenta trazer o Dentinho? São caras aí que jogam pra caramba, que não sei o que, que não sei o que. Bom, é super difícil trazer uns caras desses. São identificados com o Corinthians, eu acho que tem bola, dá para jogar ainda no time do Corinthians. O Dentinho, para você ter noção, tem 30 anos de idade, já passou um bom tempo, mas assim, é complicado, são situações difíceis, pode acontecer, com certeza, mas é muito complicado. O caso mais complicado para mim é o do Romarinho. O Romarinho, cara, ele é um ídolo lá na Arábia Saudita, ele joga e tem sido cogitado, inclusive, de atuar pela seleção do país. Então, assim, é um caso assim que ele tá ganhando muita grana e ele tem contrato até 2022, cara. Ele acabou de renovar o contrato dele, então ele tem um contrato agora lá até o meio do ano de 2022, é isso mesmo, até junho de 2022. Então, assim, eu acho muito difícil, extremamente difícil trazer o Romarinho. Até porque ele está super adaptado, a família super adaptada, e ele está ganhando rios de dinheiro lá. Né? Como eu até mesmo disse, ele está sendo cogitado, inclusive, para jogar pela seleção da Arábia Saudita. Para você ver como o cara é querido, bem querido, e ele tá super bem lá. Então, essa questão do Romarinho supriria a necessidade? Supriria. O Romarinho joga muita bola, eu acho que daria sim para compor o time do Corinthians, daria sim para jogar no Corinthians tranquilamente, mas eu acho difícil isso acontecer. Agora, falando do Dentinho, o Dentinho já é uma outra situação. O Dentinho que é cria da base do Corinthians, cria do terrão, né? O Dentinho que joga e aí jogou um bom tempo no Corinthians e jogou bem, inclusive. É um cara que conhece, está habituado. E aí tem algumas situações que podem, de repente, trazer o Dentinho novamente. Primeiro, o Dentinho tá lá, tá super adaptado, tem sua família, mas o Dentinho tá lá desde 2011. Já aí estão fazendo aí 9 anos que o Dentinho tá lá. Né? Ele começou o contrato dele lá, se eu não me engano, foi em novembro de 2011. Contrato com... novembro não, desculpe, julho de 2000, porque ele foi no meio do ano, né? Julho de 2011. Então, assim, ele tem um contrato já de 9 anos praticamente.
Ele teve algumas aí, então, já é um primeiro ponto. O tempo que ele está fora, jogando na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, então assim, por mais que a família esteja adaptada, já um bom tempo fora do Brasil. De repente isso seria um fator positivo para ele voltar. Outra coisa, o contrato do Dentinho vai até o meio do ano, até junho de 2021. Ou seja, ele tem aí um ano e meio mais ou menos ainda de contrato. De repente poderia tentar um empréstimo do Dentinho, faltando um ano e meio de contrato. Ou até mesmo comprar o Dentinho, seria por um valor mais baixo, pelo fato de ter só apenas um ano e meio de contrato. Então, para mim, é o segundo fator que de repente poderia agregar para tentar trazer o Dentinho de volta. O terceiro fator que eu posso levar em consideração, não sei se você vai levar também, mas eu posso levar em consideração é o bom relacionamento que ele tem com o André Sanches, com o presidente do Corinthians, o atual presidente do Corinthians, que na época do Dentinho ele era diretor da base do Corinthians, ou seja, eles têm um relacionamento, se conversam, muitos aí dizem até que tem um relacionamento aí de pai para filho, uma coisa mais próxima mesmo, então de repente pode ser que isso ajude. O que pode dificultar, Léo, nessa questão? É a questão salarial. Um jogador desse que está ganhando muita grana lá fora, é difícil vir para o Brasil, a não ser que seja um projeto onde ele vai realmente entrar dentro dos padrões do Corinthians, do teto do Corinthians, que a gente sabe que hoje Cássio, Fagner, eu não sei se o Luan está recebendo esse teto, mas são jogadores já consagrados que recebem esse teto. Eu não sei se ele estaria disposto a abrir mão de partes do salário para poder atuar no time do Corinthians. Isso vai depender muito aí da negociação, de repente fazer um projeto diferente para trazer esse jogador. Falando de futebol, como é que tá o Dentinho? Será que o Dentinho hoje supriria a necessidade do Corinthians no que o Corinthians precisa? É uma incógnita, né? Não dá pra gente cravar que isso vai acontecer. Essa é a verdade. É um cara que jogou muita bola, mas hoje ele joga no futebol diferente. Teria que ter um tempo de adaptação, né? Um jogador hoje bem diferente daquele Dentinho que a gente viu na época quando começou, quando surgiu, foi revelado aqui pelo Corinthians. Mas é um cara que a gente já conhece e já sabe inclusive do potencial. Esse potencial pode ter sido melhorado, como também ele pode ter perdido um pouco aí das características e tal, e ter um outro estilo de jogo. Mas seria um jogador interessante que de repente supriria sim a necessidade do Corinthians para o ano de 2020 e quem sabe aí fazer um empréstimo, um contrato com ele até 2021. Não sei. Sei que jogadores interessantes que passaram no clube e que a gente só precisa tomar cuidado para que não se torne sempre aquele looping, né, do cara passar no Corinthians e voltar e passar no Corinthians, vir embora e voltar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas são dois jogadores que sempre são cogitados nas janelas, no mercado da bola, o Dentinho isso, o Dentinho aquilo, o Romarinho isso, poderia voltar, pô, esse cara poderia voltar, o Romarinho faz um post no Instagram, pô, o Romarinho podia voltar, o Dentinho fala alguma coisa, poderia voltar. Sim, poderia, mas já vamos saber desde já. O Romarinho, cara, eu acho que é impossível isso acontecer. O Dentinho é algo mais real, é algo mais, a gente pode ser mais, pode ser algo mais tranquilo para poder trazer ele. Se bem que é difícil competir, né, como eu disse, naquela questão salarial, que eu acho que é onde poderia travar alguma coisa. Mas futebol a gente já viu de tudo, né? Pode ser que aconteça, pode ser que seja algo, pode ser que aconteça realmente, de repente, aí pro meio do ano, ou até mesmo pro começo do ano, vai saber. Se eu não me engano, eles estão em meio de temporada, né? Então pode ser que muita coisa aconteça. Fiel, quero agradecer a participação de vocês, mais um dia aqui falando de Coringão. Como eu disse, hoje, né, no domingo, o Corinthians está viajando então para a Florida Cup, então muita coisa pode acontecer aí, a gente vai estar atento, qualquer coisinha a gente vem trazer mais novidades para vocês. Um forte abraço para vocês, tamo junto, aproveita e curte o vídeo, vou deixar aqui o card, curta o vídeo que eu falo um pouquinho da Florida Cup. Vai lá e curte que vai ser bem bacana. Um forte abraço para vocês e vai Corinthians!